E hoje temos um convidado especialíssimo, Luiz Otávio Leal, economista-chefe do Banco Alfa, e, claro, sempre com a gente aqui também, o diretor de investimentos da Tru Securitizadora, Maximiliano Marques. E a ideia do nosso bate-papo de hoje é analisar um pouco das perspectivas para o cenário econômico neste segundo semestre. Então, para começar nosso bate-papo, Luiz Otávio, a gente vê aí os índices de inflação acumulados, por exemplo, IGPM na casa dos 30%, né? Como é que você está avaliando esse cenário? Vai continuar essa escalada? Conta um pouco da sua visão. Bom, primeiro agradecer a Truste, agradecer ao Max pelo convite, agradecer você, Débora, pela participação. O que a gente pode dizer é o seguinte, dos níveis que estão agora, a probabilidade maior é que a gente veja um refresco aí nos próximos meses, tá? Então, níveis de IGPs, por exemplo, acima de 30%, não parece ser o caso, tá? Números de inflação, que nem a gente vai ver amanhã, sai o IPCA, e é provável que ele vá beirar ali os 9%, número que em 12 meses vai bater, sem dúvida nenhuma, em agosto, tá? Também espera-se que até o final do ano você tenha um número mais baixo do que esse, mas a parte ruim é que é o seguinte, não é tão mais baixo quanto a gente gostaria, tá? Então a gente está falando, por exemplo, de sair dos IGPs aí, estão acima de 30%, ir para um IGP próximo de 17%, 18%, tá, até o final do ano, e o IPCA, que deve subir a mais de 9% agora em agosto, para alguma coisa mais próxima de 6%, entre 6,5% e 7%. Tá? E aí a gente, por que esse cenário tão problemático, tá, para a inflação, e por que a gente espera que mais para frente a gente possa ter algum alívio desse cenário, tá? Bom, primeiro começando pela parte ruim, a gente teve aí desde do início da pandemia, a gente teve uma sequência de choques, tá? Que efetivamente, primeiro, depois da pandemia, ninguém sabia, ninguém entendia como é que ia ser o mundo pandemia, pós-pandemia, meio pandemia. A gente estava nessa confusão de não ter nenhum parâmetro para medir como é que seria o relacionamento da economia com essas restrições que a gente viu. Tá? E o que a gente observou foi que alguns setores tiveram desempenho muito melhor do que outros, e isso se refletiu nos números de inflação. Então, inicialmente, você teve aí uma corrida dos consumidores para alimentos, itens de alimentação, você começou a consumir muita comida em casa, isso aumentou a demanda por esses bens, então você teve um boom de alimentação. Então, você viu todos os índices de preços pressionados pelos itens de alimentação. Logo depois, a gente teve talvez a grande surpresa, talvez esse primeiro momento aí, até que ainda fosse esperado, a gente teve algumas questões climáticas também, e aí a gente teve o segundo momento que realmente foi uma grande surpresa. Tá? O mundo descobriu, primeiro, que as pessoas elas não podiam consumir serviços, dado que elas têm as suas restrições, elas foram consumir bens. Tá? Então a gente viu uma explosão de consumo de tudo quanto é tipo de bem, geladeira, televisão, as pessoas começaram a reformar as casas para fazer home office, então itens de construção civil dispararam e as empresas não estavam preparadas para isso. Então a gente teve um gargalo nas cadeias produtivas, ou seja, lá no Rio a gente fala isso que as empresas meio que saíram catando cavaco, aquele negócio que ela sai escorregando e tentando se levantar, correndo atrás de prejuízo. Isso gerou, obviamente, um aumento de custos muito grande, porque se você tem a demanda e você não tem a oferta, o preço desses produtos, para quem consegue comprá-los, vai ficar mais caro. Tá? E isso a gente viu se espalhando em todos os itens de matéria-prima. Então, você teve uma pressão muito grande no parte de minério, é só ver o preço do minério disparou, é só olhar aí a cotação da Vale do Rio Doce, como é que ela subiu, os itens de construção civil subiram muito, vergalhão, aço para automóveis, isso tudo gerou uma disrupção
na cadeia produtiva. Além disso, a gente tinha um problema nesse momento em que você estava tendo esse consumo muito grande de bens, você teve um problema também de transporte, então por causa da pandemia, você não tinha, os navios não transportavam isso, então você teve um total caos nessa parte logística das empresas. Isso aí gerou, obviamente, um impacto muito grande sobre o custo, tá? Então, um dos motivos pelos quais você vê hoje em dia esses IGPs próximos de 30%, porque no segundo semestre do ano passado eles dispararam, basicamente por conta disso. As matérias-primas geraram um custo muito grande. E aí, a partir do momento em que isso começou a aparecer no IPCA também. Então, a gente teve um segundo semestre em que os grupos ligados a bens industriais saíram de uma deflação para uma inflação muito grande. Tá? E aí, qual foi a surpresa de 2021? Tá? A expectativa era, bom, a gente teve essa disrupção nas cadeias produtivas, isso pressionou bastante os itens de bens industriais, mas quando você começar a ajustar esse negócio ao longo de 2021, as coisas vão voltar ao normal, e quando a economia começar a reabrir após a vacinação e os serviços começarem a recuperar, você vai ter uma coisa meio que compensando a outra. A grande surpresa foi que as cadeias não voltaram ao normal. Tá? Então, talvez a parte mais expressiva desse problema nas cadeias produtivas seja a questão dos chips, tá? Para automóveis. Tá? Então, a gente saiu sexta-feira passada os dados da Anfávia, o estoque de automóveis, que normalmente fica entre 30 e 35 dias, estava em 15 dias. Nunca na história a gente teve um nível tão baixo de estoques da indústria. Tá? Segundo a própria Anfávia, eles deixaram de produzir esse ano, vão deixar de produzir esse ano em torno de 120 mil carros. Tá? Então, isso aí continua, ou seja, essa questão dos bens industriais continua pressionada por uma questão de custos. Tá? E agora a gente tem o grande desafio, que os serviços vão começar a se recuperar por conta da retomada da economia. A gente já vê isso, por exemplo, passagens aéreas, que a gente nota que já está pressionando os índices de preço ao consumidor. Tá? E a gente já vê isso acontecendo nos Estados Unidos, que está talvez um passo à frente da gente nessa questão da reabertura. Tá? Então a gente vê os índices lá muito pressionados exatamente por itens de reabertura, como aluguel, passagem de ônibus, aluguel de carro, essas coisas que vão começar a pressionar aqui no Brasil também. Tá? Então, a gente teve esse período inicial muito ruim. Tá? Obviamente que agora, apesar de continuar mais pressionado do que deveria, tá? A gente tem aí um efeito base, então vai sair números muito altos do segundo semestre do ano que vem, do ano passado, e vai entrar números mais baixos. Tá? O problema é que, mesmo assim, a gente ainda não consegue vislumbrar uma convergência automática dessa inflação, principalmente pensando no IPCA, tá? Para níveis próximos da meta do ano que vem, que é 3,5%. Tá? Então, a gente já vê o índice de expectativa de inflação para o ano que vem em 3,8%. Tá? Hoje saiu 3,84%, para ser mais exato. Bastante alto em relação à meta, e por isso o Banco Central está subindo os juros. Tá? Então, a gente está na frente, tá? Considerando os bancos centrais, a gente é um dos bancos centrais que está mais adiantado no processo de elevação de juros para conter essa pressão inflacionária, que para mim não é uma coisa localizada no Brasil, é um problema mundial que tem como essa combinação, problemas na cadeia produtiva, pressionando bens industriais, ao mesmo tempo que você tem um call de reabertura pressionando os bens e serviços. Tá? Então, eu acho que o Banco Central vai ser bem sucedido nessa convergência, tá? Mas ao preço da gente ter uma taxa de juros bem mais alta do que se esperava anteriormente. Para a gente ter uma ideia da surpresa com relação a essa inflação e, consequentemente, essa alta dos juros, no início do ano, o foco estava a gente estava com 2% de juros e a expectativa de alta era para 3,5%. E agora a gente já está em 7,25%, tá? E subindo.
Tá? Eu acho que não vai parar nesse 7,25 que o mercado, que o Focus hoje que saiu está projetando. Tá? Então, o grande desafio nesse momento para a economia brasileira no meio dessa pressão inflacionária, os juros subindo, essa incerteza política que a gente está tendo com cada vez mais as eleições estão sendo antecipadas. Você conseguir manter a expectativa de um crescimento para esse ano, acho que está bem encaminhado, um crescimento entre 5% e 5,5%, até por questões estatísticas, encaminhar para o ano que vem um crescimento acima de 2%. Tá? Acho que esse é o grande desafio num mundo que provavelmente não será tão benéfico com ativos emergentes como foi no último ano e meio. Tá? Então, a discussão que a gente teve lá no início do ano, se essa inflação que a gente estava vendo lá era temporária ou era permanente, que a gente já passou desse ponto, parece que nos Estados Unidos eles ainda estão patinando nessa discussão, tá? E na minha concepção, essa inflação é uma inflação mundial. A gente está vendo, ontem, por exemplo, foi divulgado o índice de preço ao produtor na China, 9% de alta. Tá? Você tem 9% de alta no índice de preço ao produtor na Alemanha, o que para um alemão é um negócio totalmente bizarro. Tá? Então, essa pressão de custos é mundial, não é simplesmente uma questão pontual do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da Alemanha, ou da China. Tá? Então, eu acho que com isso, posto isso, eu acho que no ano que vem a gente vai ver, principalmente os Estados Unidos, tendo que o mercado vai começar a antecipar a alta do Banco Central Americano, que estava em 2023 para alguma coisa mais na virada de 2022 para 2023, e isso obviamente vai acarretar um reposicionamento de todo o portfólio, eu acho que pressionando os ativos brasileiros em geral e os ativos emergentes em geral e os ativos brasileiros em particular, principalmente que a gente já vai estar no meio do tiroteio das eleições, que vai ser um período, sem dúvida nenhuma, bastante estressado e bastante desafiador para a economia brasileira. Tá? Então, eu acho que nesse contexto, tá, Débora, que a gente tem aí uma boa notícia, tá? Que desses níveis a gente vai ter uma pressão menor até o final do ano, mas ainda deve ser um nível elevado, e o efeito colateral disso é que talvez, bem provavelmente, a gente vai ter vai ter que conviver durante algum tempo com juros bem mais altos do que a gente esperava há 6 meses atrás, por exemplo. Bom, acho que o Luiz resumiu bem, né? Acho que é um cenário preocupante, né? De uma certa forma, a gente até fica feliz, porque nós, num determinado momento, né, uns 2 anos atrás, achávamos que o mundo ia acabar, mais ou menos. Né? Então, tudo que o Luiz está colocando é que nós estamos, né, tendo uma retomada, talvez que não era prevista da maneira que está acontecendo, uma retomada forte, né, e com uma mudança que a Covid trouxe aí para os hábitos de consumo, começou com essa inflação e que agora, com a reabertura da economia, isso está pegando mais forte. Né? O que eu posso dizer aqui, em termos aqui de securitização, nos papéis que nós emitimos aqui na Trust Securitizadora, que são os CRIs e os CRAs, né, que a gente tem que, primeiro, analisar, separar um pouco esses dois mercados, né, porque o mercado da construção civil, da incorporação, ele teve uma dinâmica, e o agronegócio teve uma outra dinâmica. Eu vou começar pelo agro, porque eu acho que é mais fácil. Né? O agronegócio talvez tenha sido um dos setores mais beneficiados pela pandemia. Não que isso fosse intencional, mas isso acabou acontecendo. O Luiz disse, né, que o primeiro grande repique foi dos alimentos. Né? Alimentos e tudo que está dentro da cadeia do setor agroindustrial. Então, esse setor está indo muito bem, fora que os preços, né, os produtores, a maior parte da produção é dolarizada, os preços são contados em dólar.
mesmo sendo vendidos no mercado nacional. Então, eu acho que o campo brasileiro nunca teve tão bem. Imagino que a contribuição do setor do agronegócio para o PIB no ano passado já foi relevante, esse ano tende a ser maior. Quer dizer, historicamente no Brasil sempre o agronegócio foi relevante, mas está aumentando a sua contribuição, né? Então, aqueles que têm papéis ligados aí ao agronegócio, eu acho que tem que comemorar, vamos colocar dessa forma, que a grande maioria das commodities, né, eu não posso dizer todas, porque tem uma quantidade muito grande de commodities, mas na sua imensa maioria tem se beneficiado do atual cenário, e a ideia é que continue se beneficiando ainda no médio prazo. Acho que depois o Luiz talvez possa falar um pouquinho para a gente sobre câmbio, sobre dólar, como é que ele vê os fluxos, né? Isso também influencia, mas eu acho que no setor do agronegócio a gente tem excelentes notícias, e aqui na TRU temos diversos títulos ligados ao agronegócio que têm ido muito bem. Bom, já no setor do CRI, né, dos certificados recebíveis imobiliários, aí nós temos, eu vou me permitir fazer 3 distinções aqui, né? Eu vou dizer daqueles imóveis comerciais, e aí eu estou falando de lajes corporativas, estou falando de shopping centers, que está no setor de serviços, como o Luiz bem colocou, que ficaram parados no ano passado e que este ano está se começando uma retomada. Esse setor a gente vê com um pouco de preocupação aqui na TRU, porque a maior parte desses imóveis, eles são alocados, eles recebem aluguéis que são indexados ao IGPM ou ao IPCA, né? E esses imóveis, eles ficaram vazios ou ficaram abaixo da sua capacidade e vão ter que, obviamente, né, os locatários vão querer, por contrato, eles têm direito de exigir seus aumentos. Então, a gente já está vendo uma quantidade grande de renegociações aqui na TRU, e isso tende a continuar. É muito difícil para um varejo, negócio de varejo, absorver uma alta de uma vez de 30%, né? É muito complicado, ainda mais tendo poucas vendas ou não tendo vendas em alguns casos. Então, eu acho que isso é um setor que a gente vê preocupação, né? Em relação a atrasos, em relação à inadimplência, em relação a renegociações. Graças a Deus, acho que a maioria dos papéis que a gente tem aqui são bem colateralizados do ponto de vista de garantias, então os empreendedores estão alinhados a chegar a bom termo com os investidores, porque eles têm muito a perder, né? Então, mas é uma coisa que a gente preocupa um pouco. No setor residencial, e aí eu estou falando tanto incorporação de unidades verticais como loteamentos, a gente vê muito bem, né? O Luiz também colocou na fala dele, os imóveis estão vendendo como nunca. Assim, as pessoas estão, né, nas grandes cidades, estão tentando fazer os upgrades, né? Estão tentando sair de apartamentos menores ou de casas menores para casas maiores, porque estão mais tempo em casa por causa do home office, então isso está turbinando as vendas. Então, acho que a gente tem boas notícias, tanto no setor de loteamentos, como no setor de imóveis verticais, né, das incorporadoras listadas em bolsa. Acho que temos boas notícias, devem mostrar bons resultados no segundo semestre desse ano, primeiro semestre do ano que vem. O setor de logística está maravilhosamente bem, porque a própria pandemia também aumentou muito a quantidade de entregas, a quantidade de compras online. Então, esses ativos de galpões, de centros de distribuição, de centros de logística, têm ido bastante bem. Eu só gostaria de colocar uma coisa, quer dizer, nós aqui, né, acho que o bom da nossa conversa é que a gente consegue ter uma visão macro, né, que o Luiz está trazendo aqui para nós, e aplicar na nossa realidade, né, que é um micro, né, que são cada um dos papéis que a gente tem. Apesar de tudo isso que eu falei para vocês, é uma verdade quando a gente olha os grandes setores, os macro setores, mas eu gostaria também de dizer que há situações individuais, né, que a gente tem que olhar tanto para o bem quanto para o mal, que se destacam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? Existem cidades, por exemplo, que não estão... O setor de loteamento está indo muito bem, mas tem algumas cidades que, por um motivo ou por outro, não estão tão bem assim. E aí, quem comprou aquele lote está pagando prestações, certo? E, às vezes, em 10 anos, 12 anos, 15 anos,
e ele está vendo a sua prestação aumentar em 30%, então pode ser que naquele, um loteamento especificamente, tenha uma situação de distratos e inadimplência importante, né? Do mesmo lado, né, teve shopping centers no Brasil que foram muito bem, inclusive na pandemia, porque estavam em regiões onde, vamos dizer assim, o espaçamento estava bem controlado, onde ele era um ponto de referência na cidade, e assim que a abertura se mostrou crível, ele já conseguiu estar num bom nível de ocupação, né? Então, tem que olhar cada um dos ativos, cada um dos papéis, mas, no geral, eu poderia dizer que o agro está muito bem, o agronegócio está muito bem, poderia dizer que incorporação residencial e loteamentos estão indo bem, os imóveis de shopping centers e lajes corporativas, aí realmente é muito caso a caso, ainda causam bastante preocupação para a gente, e logística está indo muito bem. Como eu já adiantei um pouco, o cenário para no curto prazo, em termos de câmbio, essas coisas, é um cenário desafiador, tá? Porque a gente ainda está o mundo ainda está favorável a ativos arriscados. Então a gente vê as últimas semanas as bolsas americanas batendo recordes sucessivos, tá? Você vê as bolsas de outros países emergentes também se recuperando, e aqui no Brasil a gente está ficando para trás. Tá? Então, o câmbio, por exemplo, esses níveis de 5,20, quando você compara, por exemplo, com países como o México, por exemplo, a África do Sul, que são países que competem com a gente em termos de portfólio internacional, a gente olha as moedas deles, era para o nosso câmbio estar em torno de 4,80, mais ou menos, se não fossem os ruídos políticos. E o que me preocupa com relação a isso é que essa janela de oportunidade, se a gente pode dizer assim, em que o capital estrangeiro vai estar disposto a investir em ativos de risco, está se fechando. Tá? Então, eu acredito que essa discussão sobre se a inflação lá nos Estados Unidos é temporária ou é mais permanente e como é que o Banco Central americano vai ter que se postar frente a essa realidade, eu acho que a gente está chegando no ponto aí de definição que vai ser mais ou menos ali entre setembro e outubro, tá? Então, eu estou dizendo que o quarto trimestre do ano vai ser um trimestre já bem desafiador para os ativos brasileiros, e a gente já aqui a gente está tendo uma van premiere de toda a discussão que a gente vai ter aí nos próximos meses, ou seja, a gente está discutindo o Auxílio Brasil, no meio do teto dos gastos, precatório, um orçamento para o ano que vem, que é um orçamento eleitoral, tá? Então, isso tudo naturalmente já geraria uma certa volatilidade aqui no Brasil, tá? E com esse tempero externo, tá? Eu acho que tanto que a gente trabalha a gente até achava que o câmbio nesse momento deveria estar mais próximo de 5, tá? Mas a gente trabalhava com o câmbio fechando o ano mais próximo de 5,30, 5,40, tá? Exatamente porque a gente acha que nesse quarto trimestre a gente vai ter um ano mais, um trimestre mais complicado. Isso aí continua ajudando na parte de commodities, tá? Pela questão do câmbio, tá? Commodities, a gente tem que olhar, e aí a parte do agronegócio, a gente tem que olhar aí dois períodos, tá? Curtíssimo prazo, os próximos 6 meses, eu acho que pode ser um período um pouco mais desafiador por conta da questões climáticas que a gente está vendo, por conta da reversão de uma tendência de dólar fraco lá fora, tá? Então, dólar forte nos Estados Unidos, que eu acho que vai acontecer no quarto trimestre, por causa dessa reprecificação dos juros nos Estados Unidos, acaba sendo commodity para baixo, tá? Mas eu acho que no médio prazo continua sendo um destaque, tá? Porque a gente vai ter uma retomada junto com o motivo pelo qual essa inflação apareceu, o motivo pelo qual o Banco Central americano vai ter que talvez subir os juros antes, é um bom motivo, porque a economia americana está bombando, a gente vai ver a economia europeia no ano que vem subindo próximo de 5%, coisa que eu acho que, assim de cabeça, eu não me lembro de ter visto ela subindo tão forte assim. A China, a despeito de uma certa desaceleração, vai continuar
crescendo, até porque o pedaço da desaceleração da China é exatamente porque os dirigentes chineses querem expandir o consumo, tá? Então, consumo é consumo de tudo, inclusive de proteína, e a gente sabe que, por exemplo, um frango é um saquinho de milho e soja com perninhas, tá? Então, vai continuar o preço das commodities, principalmente commodities agrícolas. Eu acho que pode não ter o desempenho que a gente teve aí no último ano e meio, tá? Porque seria até difícil, mas eu não vejo uma queda expressiva dos preços, tá? E eu acho que nesse sentido, eu acho que a gente ainda tem, tipo, ano que vem, principalmente para o agronegócio, acho que ainda vai ser um ano bastante favorável, tomando só cuidado com esses próximos 6 meses aí, que podem ser um pouco mais desafiadores, tá? Assim, tudo isso que o Luiz está falando, acho que ele sintetizou muito bem. Acho que o mercado acompanha tudo isso. Só gostaria de destacar, do nosso lado aqui, quais são os impactos disso, né? A gente vê, por exemplo, que essa migração dos ativos mais tradicionais de renda fixa, né, fundos DI e CDBs, para os ativos de maior risco, ela continua acontecendo, né? A despeito da taxa Selic estar subindo, mas o dinheiro continua migrando para os ativos de renda fixa, que é a nossa praia aqui, de crédito, né, crédito privado, e também para a Bolsa, logicamente. Então, eu acho que isso é positivo, acho que o investidor brasileiro entendeu que dá para ganhar mais dinheiro, além de estar na renda fixa tradicional. Então, nós não estamos vendo uma diminuição do fluxo, mesmo com as taxas de juros, né, dos títulos públicos, principalmente, subindo. Eu acho que isso é uma coisa positiva. Do outro lado, a gente vê que os gestores de recursos, a maioria dos títulos que a gente vende aqui na Tru, nós vendemos para fundos de investimento e grandes investidores institucionais e family offices, né? A gente vê que os gestores, eles estão receosos com o cenário, como o Luiz bem colocou. Acho que a reforma tributária é algo que as pessoas não têm muita ideia do como é que vai ficar no final. Eu nem sei se o próprio governo tem essa ideia. Acho que foi lançado aí algumas sementes, coisas boas e coisas não tão boas, mas acho que o mercado está muito preocupado. Essa questão da tributação dos dividendos é uma coisa que está pegando um pouco. A questão da tributação dos fundos imobiliários, que isso já saiu da mesa, mas também foi um motivo assim, de bastante inquietação no mercado. Eu acho que as pessoas estão preocupadas com isso, estão preocupadas também com a polarização política, com as eleições, como o Luiz está falando. Então, o que a gente tem sentido é que, embora o fluxo continue saindo dos investimentos tradicionais e indo para os ativos de risco, eles estão parando nos gestores. Os gestores estão com uma certa dificuldade de alocar os recursos, porque tem uma certa insegurança em relação a um cenário crível. Então, a gente gostaria, claro, né, se eu pudesse fazer aqui a minha wish list, né, eu pudesse, obviamente, ter todos os atores atuarem de uma maneira concatenada, é que a gente tentasse, né, ter um pouco mais de estabilidade, vamos colocar dessa forma, né, um pouco mais de alinhamento, especialmente político, para a gente aproveitar essas oportunidades da grande liquidez internacional que o Luiz colocou, né, e conseguisse jogar, né, o fluxo de investimentos para o setor produtivo, para que a gente pudesse realmente estar fazendo o crescimento do país e tal, que o dinheiro que a gente capta através dos nossos títulos servem para isso, né? Servem para fazer projetos, para executar obras, para contratar pessoas, é isso. Então, a gente gostaria de ver esse dinheiro mais próximo, mas eu acho que os gestores, e aí eu não os culpo, acho que é natural, eles estão um pouco inseguros em relação ao cenário, principalmente ao cenário de mais curto prazo. As pessoas acham que talvez no começo do ano que vem, como o próprio Luiz colocou, a gente possa ter um momento mais adverso, que é subida de juros lá fora, junto com um clima de eleições aqui no Brasil. Isso pode fazer com que, né, os ativos de risco se depreciem bastante. Então, os gestores estão cautelosos com isso. Então, isso é um pouco
o que a gente tem visto. Eu gostaria de dizer, né, isso é uma entrevista, não é bem, né, um modelo que a gente faz para, né, os investidores estarem se educando, né, se bem que muitos investidores nossos são bastante sofisticados, mas acho que sempre cabe a gente falar de diversificação, né, que eu acho que é sempre importante, especialmente em momentos mais nebulosos, em momentos de crise, e acho que os títulos privados também são uma boa alternativa de diversificação. É claro que sempre olhando um pouco as estruturas, né? Não só olhando nomes, não só olhando o risco de crédito mais óbvio, mas também olhando a estrutura de garantias, olhando para onde que aquele dinheiro está sendo investido, porque sempre um bom projeto, num cenário mais adverso, ele pode sofrer, mas sofre menos. Acho que o governo em si, aí tomando governo meio executivo e legislativo, eu acho que ele tem ajudado com o andamento das reformas. Então a gente está vendo aí, por exemplo, passou a MP da Eletrobras, a gente viu o projeto de lei da privatização dos Correios, isso gera um clima favorável. Tem outras iniciativas, a gente viu a MP, o projeto de lei lá da nova lei do saneamento básico, que é extremamente importante em termos de perspectiva de investimento de longo prazo no setor. A gente viu pelo menos uma discussão com relação à reforma tributária, tem uma reforma administrativa. Eu acho que essas coisas têm ajudado a manter o mercado ainda com a perspectiva de que as coisas podem dar certo mais à frente, tá? E, obviamente, o que tem atrapalhado um pouco é esse ruído político, essa briga entre os poderes, que acaba gerando uma certa... talvez se a gente estivesse longe das eleições, isso aí ia ser visto mais como um ruído, simplesmente. Mas a partir do momento em que isso acaba contaminando a discussão sobre a eleição presidencial do ano que vem, isso acaba gerando uma incerteza e restringindo o potencial de investimento que a gente podia ter, não só dos atores internos, mas principalmente dos atores externos, tá? Então, eu acho que o grande problema do ano que vem vai ser exatamente que, por conta do calendário eleitoral, essa agenda de reformas vai parar, porque o Congresso vai focar na parte das eleições, tá? E esse ruído político vai ficar cada vez mais forte, tá? Então, daí eu acho que é o grande desafio da economia brasileira no ano que vem, mesmo com toda essa turbulência, ela conseguir ficar na linha d'água para, passando essa tempestade, a partir de 2022, a gente, 2023, desculpe, a gente comece a dar tratos à bola e atinge o potencial que a economia tem de crescimento. Bom, caminhando um pouquinho para o final do nosso bate-papo, Luiz, eu queria saber um pouco da sua visão de longo prazo, né? A gente está falando um pouco do cenário de mais curto prazo, né? Tem esses solavancos, mas a gente sempre tem que olhar até o perfil do nosso investidor, né? Um investidor que olha bastante para o longo prazo. Queria que você comentasse um pouco do que você vê aí de perspectivas para o Brasil, porque não deixamos aí de ser uma grande economia com um grande mercado consumidor, então, apesar dos ruídos, né, algumas instabilidades, o Brasil continua sendo um mercado bastante interessante. Então, se você puder comentar, e depois o Max também comentar mais para a gente fazer um fechamento. Bom, Débora, você já praticamente respondeu a sua própria pergunta, tá? O Brasil não vai acabar em 2022, tá? Como não acabou em 2002, quando na época da possibilidade da eleição do Lula, todo mundo achou que o Brasil fosse acabar, que o Lula fosse quebrar o país. Como não acabou também com a Dilma, quando ela praticamente quebrou o sistema elétrico aqui no Brasil. Talvez uma das principais características da economia brasileira seja a resiliência, até por conta disso, tá? A gente tem um dos maiores mercados consumidores mundiais, tá? Um consumidor efetivamente com uma demanda reprimida por vários tipos de bens, tá? Então, eu acho que se a gente pode entender, aprender com os ciclos eleitorais aqui no Brasil, normalmente o que acontece é que a gente tem um estresse muito grande, tá? No pré-eleição,
o candidato eleito, seja ele qual for, seja de direita, de esquerda, de centro, ele acaba convergindo para um centro. Se for o de direita, vai para o centro-direita, se for de esquerda, vai para o centro-esquerda, mas não foge muito do centro, até porque ficou claro agora nesse governo Bolsonaro que não dá para governar sem o Congresso, tá? E o Congresso é um Congresso conservador, é um Congresso de centro, ele não é dado a roubos de extremos, tá? Então, não adianta você entrar com uma agenda muito radical de direita ou muito radical de esquerda, que na verdade você não consegue fazer essa agenda andar no Congresso, dado que ele é que vai gerenciar as leis que vão gerir essa dinâmica. Então, normalmente, quando você tem um presidente eleito, tá? Ele faz algumas sinalizações ao mercado, põe pessoas mais equilibradas nos postos chaves da economia, principalmente, e o mercado acaba reagindo positivamente, tá? Então, apesar de em vários momentos de 2022 parecer que o mundo vai acabar, que o Brasil vai naufragar, a minha mensagem com relação ao pós-eleição e, consequentemente, pensando em prazos mais longos do que 2022, é de que o Brasil vai sair dessa do mesmo jeito que saiu de outras, tá? Então, eu acho que momentos em que o mundo vai parecer acabar em 2022 são, na verdade, buy opportunity, tá? Porque, no fim, eu acho que as coisas vão dar certo. Até minha avó, quando eu reclamava que as coisas não estavam dando certo, ela falou assim: meu filho, no fim vai tudo dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. Tá? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre pensar com relação ao Brasil. O Brasil não vai acabar, então se não deu certo é porque não chegou no fim ainda. Falou tudo, acho que é isso mesmo. A gente aqui na True Securitizadora, a gente vê com muito otimismo o nosso mercado brasileiro. Se o Luiz me permitir, eu gostaria só de dizer que, na nossa visão, mesmo que a gente tenha um aperto aí da taxa básica de juros, a gente não entende que isso deve ficar muito acima dos 2 dígitos e que também deva retornar no médio prazo rapidamente para 1 dígito. A gente caminha para uma sociedade um pouco mais civilizada do ponto de vista econômico, e isso significa grandes oportunidades para o futuro. Acho que nosso país tem tudo por fazer. No setor imobiliário, assim, a gente tem um déficit habitacional ainda grande, mesmo naquelas pessoas que já têm suas residências, a gente tem ainda muito trabalho para fazer. Do ponto de vista de logística, tem muita coisa para ser construída. Os escritórios também, eles talvez, a gente tenha alguns esquemas um pouco mais flexíveis, mas a gente tem ainda carência de bons escritórios, de bom padrão, de nível internacional no Brasil, onde a gente tem internet que funciona, que são próximos, de estações de metrô que são fáceis, hubs, são centros para as pessoas irem. Então, no setor imobiliário, nós aqui na True vemos muitas grandes oportunidades no médio prazo. No setor do agronegócio, o Brasil já dependendo da commodity, o segundo, ou o primeiro, ou o terceiro maior do mundo. A gente vê o Brasil se consolidando ainda mais como uma grande potência agroindustrial que vai suprir esse mundo que está ficando mais rico, O Luiz estava falando lá da China um pouco antes, que o governo lá está incentivando o consumo, mas nos Estados Unidos também isso está ocorrendo, a Europa também vai crescer mais, como nunca cresceu, como o Luiz estava falando. Então, isso tudo significa o mundo precisando de proteína, mundo precisando de, obviamente, alimentação é algo que é importante, fora que o agronegócio não produz só para alimentação, ele alimenta vários outros tipos de cadeias industriais também. Então, a gente vê o setor do agronegócio indo ainda muito bem, tem muita coisa para ser feita ainda no agronegócio do Brasil, uma área que o Brasil já é líder, mas que a gente pode ainda expandir muito mais essa liderança, distribuir riqueza aí, ao longo do Brasil. Estou falando só de 2 setores que a gente vê mais aqui na True, mas acho que em todos os setores no Brasil tem oportunidade. A gente está otimista, a gente só tem que lembrar que, e acho que vários economistas que são colegas do Luiz falam isso, as coisas acontecem, mas elas não acontecem de uma vez.
elas têm altos e baixos, elas vão, né, avançam um pouco, mas voltam um pouco. Então, a gente precisa, nesses momentos, não só pensar, né, do ponto de vista de setores, ou de nomes conhecidos, ou de taxa boa ou ruim. A gente precisa conhecer a estrutura, as características de todas as operações, que é algo que a gente presta muita atenção aqui na TRU, na nossa área de estruturação de operações, na nossa área jurídica, que eventualmente negocia termos com os investidores ao longo do prazo das operações, né? A gente tem uma área também grande aqui de operações, de pessoas que trabalham todo dia monitorando o que está acontecendo, porque se você sabe dos problemas antes, você tem mais capacidade de resolvê-los, né? Então, acho que é sempre importante a gente prestar atenção no conjunto, né? E não ser simplório, não ser simplista quando a gente está comprando operação. Esse cara eu conheço, então está tudo bem. Não, não é assim. Eu acho que exige um pouco de um trabalho aí do investidor ou dos seus gestores que o investidor contrata para isso, tá bom? Mas a gente vê com bastante otimismo também o médio e longo prazo. Muito obrigada, Max. Muito obrigada, Luiz. Um excelente bate-papo. Eu acho que fica clara a mensagem, né? Existem desafios, mas também temos aí muitas oportunidades para os nossos investidores. Obrigado, Luiz. Obrigado, Max. Obrigado, Débora. Obrigado a TRU pelo convite. Tá e aberto aí a outros bate-papos bons assim que nem esse. Opa, muito obrigada. Eu conversei com o economista-chefe do Banco Alfa, Luiz Otávio Leal, e o diretor de investimentos da TRU Securitizadora, Maximiliano Marques. Espero que você que nos assiste tenha gostado. Muito obrigada e até a próxima.